todas e todos, com muito carinho que nos encontramos mais uma vez aqui para conversarmos um pouquinho sobre o tema o Espírito e seu planejamento reencarnatório pela Fraternidade Espírita Ramatiz de Itaguaí. Que Jesus nos ampare, nos abençoe, nos envolva com as suas vibrações amorosas, de muita paz e de muito amor a todos os corações. Esse tema, planejamento reencarnatório, ele está diretamente ligado com outro tema, que é um princípio básico do Espiritismo, que é a reencarnação. E a reencarnação, ela é, como dissemos, um princípio do Espiritismo, é um dos seus pilares, porque só através da reencarnação que nós então vamos compreender o processo de evolução do espírito. Esse espírito que foi criado simples e ignorante, mas que a partir da sua trajetória evolutiva, no princípio, através dos mundos primitivos e posteriormente vai galgando esse caminho, vai dilatando a sua consciência e se apropriando então, do seu livre-arbítrio, ele vai caminhando e se desenvolvendo. E isso acontece, isso só pode acontecer pela questão da reencarnação, porque nós sabemos, e o Espiritismo traz isso muito claramente, que uma única encarnação, por mais longa que ela possa nos parecer, ela é extremamente insuficiente, Ela não tem como garantir ao espírito que ele abarque ali todo o conhecimento, todas as vivências, enfim, que ele processe de fato todo o amadurecimento que ele precisa enquanto espírito. Então, por mais que nós possamos evoluir em uma encarnação, numa única existência, ela será sempre insuficiente frente àquilo, o fim que nós temos que chegar, que é a destinação, a nossa destinação, que é a nossa relação, a nossa felicidade relativa, conseguir então alcançar esse estágio de felicidade relativa, que é um estágio onde nós espíritos, conquistaremos a partir então das nossas muitas experiências reencarnatórias. Então, o planejamento reencarnatório, ele está diretamente ligado à reencarnação. E nós fazemos, nós participamos desse planejamento reencarnatório enquanto espíritos, quando então estamos na erraticidade, quando nós então deixamos o nosso corpo físico, passamos pelo processo da reencarnação e aí nós então retornamos à nossa pátria espiritual, que é a nossa verdadeira morada, mas enquanto nós estivermos nesse processo de evolução, a gente precisa passar por essas experiências num planeta, porque é aqui que colocamos à prova realmente aquilo que aprendemos, que traçamos no plano espiritual, na realidade, e das aquisições também, porque a gente sabe que quando nós estamos no plano espiritual, nós nos dedicamos, muitos de nós nos dedicamos a estudar, porque a nossa consciência, na grande maioria das vezes, se depara com os nossos erros, e aí a gente busca então entender de fato, e a gente se depara com essa realidade. Então,
essa realidade que é a verdadeira realidade, não essa realidade que muitas vezes a gente está imerso, né, e acha que é a única realidade. Nós sabemos que o plano espiritual é a nossa verdadeira morada, então muitas vezes nós nos deparamos, né, com essa realidade lá no plano espiritual. E quando então nós estamos no plano espiritual, todos os espíritos passam pelo processo de planejamento reencarnatório. E aí nós vamos fazer algumas pequenas diferenças, né? Porque assim, se a gente for entender de fato, todos nós, como dissemos, passamos pelo planejamento reencarnatório. Mas muitas vezes nós não participamos do planejamento reencarnatório, que é algo diferente, né? Então, todos nós, enquanto espíritos que somos, temos um planejamento reencarnatório, né? Mas nem sempre, dependendo das condições do espírito, né, da imaturidade do espírito, esse espírito está em condições de realmente participar de forma consciente desse processo. Então, nós podemos observar, por exemplo, espíritos que vamos dizer assim, no início da trajetória espiritual, lembrando, né, que os espíritos nos disseram que nós então fomos criados simples e ignorantes. Então, nesse início, esses primeiros passos, as primeiras reencarnações, certamente nós tivemos ali todo um planejamento, né, delineado pelos espíritos, né, e em condições superiores à nossa, de condição moral, né, espíritos técnicos que fazem parte desse processo e que então nos colocam, de certa forma, que fazem ali todo um planejamento, dando-nos condições, né? Pois Deus nos dá essas condições a partir de todas as experiências de quando então nós começamos a reencarnar, para que então, através das nossas vivências, das nossas relações, né, do nosso processo evolutivo, que a gente então vá adquirindo o discernimento, porque o discernimento ele é fundamental e ele só vai ter uma efetividade a partir também da nossa conquista do nosso livre-arbítrio. Então, nas primeiras reencarnações, nós estamos ainda nesse processo, né, muito de imaturidade espiritual. Não somos espíritos maus, né? Não devemos confundir com isso, porque a ignorância é o fato do desconhecimento e não da inferioridade, né? Da escolha, né? por consciência, né? Então, ali a gente está galgando os nossos primeiros passos na questão, né, do nosso desenvolvimento intelectual, bem também como o nosso desenvolvimento moral. Então, a gente precisa desse suporte da espiritualidade para que a gente possa caminhar, né, dar esses primeiros passos. A partir do momento que a gente vai ganhando segurança,
que a gente vai se fortalecendo, que a gente vai ampliando o nosso campo do raciocínio, que a gente vai conquistando, né, ainda que sejam pequenas virtudes, através das nossas conquistas morais, a gente vai ampliando esse campo consciencial e a gente então vai adquirindo essa confiança, esse discernimento e, consequentemente, o nosso livre-arbítrio ele vai se expandindo mais, né? Quem de nós nunca ouviu que quanto mais o espírito ele ele tem uma grandiosidade moral, uma superioridade moral, mais responsável ele é, né? E aí está, né, mostrando que então essa responsabilidade, esse processo de ampliação da consciência lhe dá então essa condição para ele escolher. Então, como nós dissemos, todos nós passamos por um planejamento reencarnatório, mas nem sempre nós participamos ativamente desse planejamento. Na nossa condição evolutiva, que nós nos encontramos ainda com muitos desafios, num planeta ainda de provas e expiações, né? Estamos a caminho aí de um novo despertar, de uma nova era, mas ainda temos muitos desafios, né? Nos encontramos nessa transição planetária, então somos espíritos ainda muito equivocados, né? Que temos muitos desafios internos a ser vencidos, desafios de relacionamentos, mas nós já temos uma certa condição, não todos os espíritos na sua totalidade, mas os espíritos que já adquiriram uma certa lucidez, um certo comprometimento com a vida, né? E aí, quando passam para o plano espiritual, diante dessa consciência desperta, ele então se vê diante dessa clareza, né? Onde ele vai se deparar junto com esses espíritos benfeitores, com esses técnicos que nos dão esse suporte. Então, eles vão nos ajudar tanto a ter maior clareza desse processo de entendermos as nossas reais necessidades enquanto espíritos imortais que somos, e não como da nossa personalidade quando a gente está encarnado aqui na Terra, por exemplo, e que a gente então está muito vinculado às ilusões do mundo, muito vinculado ao nosso ego, e na maioria das vezes então a gente se vê perdido nesse emaranhado. E quando a gente então se depara com essa realidade, né, que é a nossa real condição ou a nossa real habitação, que é o plano espiritual, a gente se depara então com essa condição de sabermos que somos espíritos imortais. Muitos de nós já carregam essa condição há muito tempo, e vem então junto com todos esses benfeitores traçando um caminho, né? Esse caminho não é um caminho realizado através de planejamento reencarnatório de forma detalhada, né? Os espíritos dizem que o planejamento reencarnatório ele vai ser baseado nas nossas reais necessidades, como nós falamos, né? A partir desse mergulho profundo daquilo que nós necessitamos de forma mais
mais substancial modificarmos, né? Então a gente vai ali delinear, né, alguns objetivos. Nós não vamos delinear todos os objetivos, não, nós vamos determinar alguns objetivos, porque o processo evolutivo ele se dá de forma gradual, né? Deus nos respeita e essa evolução ela é gradativa, ela é lenta, né? Ela se dá através das reencarnações. Então nós vamos aprendendo aos poucos, esse processo de maturação ele é feito de forma contínua, né? Então nós vamos adquirindo através das experiências e a gente então vai aprendendo, né? A gente vai nos educando. Então, o planejamento reencarnatório, ele nos dá essas condições, né? Então, nós fazemos ali um planejamento das nossas condições biofísicas, né? De como será o nosso corpo, né? Qual o corpo que melhor vai atender a nossa real necessidade, muito baseado nas nossas experiências anteriores. Um exemplo, muitas vezes alguém que não soube lidar com a beleza, né? E aí, em determinada reencarnação, com receio de cair, né, nos mesmos equívocos, pode escolher, né, um corpo que traga, né, que não seja assim, não tenha uma perfeição, né, no sentido, né, de uma beleza mais extenuante. Pode escolher, por exemplo, uma pequena deficiência, né? Por quê? Porque ele entende lá no plano espiritual que o que realmente importa é o espírito, porque lá, como nós dissemos, nós estamos livres de todas essas ilusões terrenas. E aí então a gente pensa, né, junto com esses espíritos e a gente pondera algumas situações, muitas coisas nós vamos querer assumir, mas os espíritos vão nos alertar que, nos conhecendo muito mais do que nós nos conhecemos, eles vão dizer, olha, isso aqui é um fardo muito grande, né? Vamos diminuir. Então, de forma geral, nós temos ali esse planejamento reencarnatório. Então, nós temos desde o nosso plasmado, né? Como será o nosso corpo físico, onde nós iremos renascer, né? Local, região, né? Também nós temos delineado em linhas gerais as nossas aptidões profissionais, né? Mais ou menos em que campo profissional eu vou me definir, né? E também os nossos compromissos morais, que são aqueles compromissos espirituais, das aquisições das nossas virtudes. Ou seja, se em encarnações passadas, né, eu venho errando muito pela minha questão, por exemplo, da impaciência, né? Eu vou pedir uma prova que eu possa ter condições de colocar essa paciência em exercício, né? Para que eu possa compreender a importância de eu ter a paciência, de eu adquirir essa paciência através dos meus esforços. Então, essas aquisições morais podem ser muitas, né? Ou podem ser algumas, porque como nós falamos, nós temos que desenvolver todas as potencialidades, mas nós temos tempo para isso, né? Deus, pela sua infinita misericórdia, né, que sabe das nossas fragilidades humanas,
ele então nos possibilita as encarnações através do tempo, para que a gente então possa fazer esse percurso, nos respeitando, né? E às vezes nós, principalmente quando identificamos as nossas fragilidades, as nossas limitações, quando a gente toma consciência, por exemplo, de todo esse conhecimento que a doutrina espírita nos traz, nós muitas vezes acabamos, de certa forma, não nos respeitando ou cobrando demais de nós mesmos, né? Então, coisa que a espiritualidade não faz, porque, como falamos, Deus é misericordioso. Então, muitas vezes nós queremos mudar tudo de uma vez, como se fosse a nossa última reencarnação aqui no planeta Terra. E nós, primeiro que não iremos conseguir trabalhar tudo de uma vez, né? Nós vamos identificando, esse é um processo autoeducativo, transformador, então, de autoconhecimento, nós vamos identificando ali o que a gente, né, principalmente as coisas mais gritantes que a gente entende que precisam ser mudadas, e o ideal é que a gente então tenha isso como objetivo claro, né? E vá trabalhando de maneira gradual, de forma respeitosa, sem nos auto-violentarmos, sem nos auto-punirmos, quando identificamos que muitas vezes não conseguimos realizar tudo aquilo que a gente pretende realizar. Vejam bem, né? Estou colocando essas situações justamente por isso, porque muitas vezes nós, né, nesse afã de mudança drástica, a gente então começa a se cobrar demais, e aí a gente pode cair, né, numa cilada, que é a questão da frustração. E isso é muito ruim, porque pode advir outros processos, né, de desânimo, que a frustração traz, né, de achar que então não é capaz de mudar. Então a gente precisa ter esse auto-amor, né, de ter esse entendimento que esse processo, ele é um processo gradual, e que Deus então nos dá essas possibilidades, que isso vai ser feito, né, de acordo ali com o nosso comprometimento. Não é algo que eu esteja dizendo aqui que a gente vá procrastinando, é diferente, não, né? Mas é no sentido da gente também não se violentar, mas ir trabalhando lentamente, né? Kardec já dizia que se reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz, ou seja, esse esforço ele é gradual. Ninguém deseja de nós, nem Deus, nem a espiritualidade, nem Jesus, que nós mudemos de uma hora para outra, porque eles sabem que isso é um processo permanente. E nós então temos aí todo a eternidade, né, nesse sentido dessa busca, para irmos buscar desenvolver as nossas potencialidades. Então, o planejamento reencarnatório, ele serve para isso, né? Muitas vezes também, um outro exemplo aqui, que às vezes nós, enquanto espíritos, desenvolvemos muito a nossa intelectualidade, por exemplo, e as nossas questões morais ficam para trás. E o que acontece? Muitas vezes chegamos no plano espiritual totalmente equivocados, percebendo que nós nos comprometemos muito, né, diante do nosso destino, né, porque uma das leis de Deus é a lei de causa e efeito, então tudo aquilo, né, que nós semearmos, nós temos que colher no sentido da responsabilização. Então, muitas vezes,
espíritos que passam por esses processos, chegam no plano espiritual, né, se revoltam drasticamente pela sua condição, né, de dor, de sofrimento, e em vez, né, de tentarem mudar, né, e pensar num novo caminhar, num retorno para um novo processo, se revoltam e, por exemplo, não querem retornar à vida material, sabendo que será ali delimitado a ele as consequências, né? Novas oportunidades, mas que ele terá que se responsabilizar por aqueles erros. Então, muitos espíritos se esquivam, não querem fazer esse processo de retorno ao corpo espiritual, por se sentirem extremamente comprometidos, e vão adiando, mas chega um momento, né, que a lei estabelece. Então, quando nós não queremos progredir, né, fazermos esse esforço de livre e espontânea vontade, há um determinado momento que a lei então nos impulsiona, e aí então nós também podemos considerar nesse sentido que muitos espíritos vêm numa condição então de reencarnações compulsórias. E essas reencarnações compulsórias, então, esses espíritos, apesar, né, de ter muitas vezes uma intelectualidade, né, de ter um entendimento cognitivo, intelectual, mas por esse campo moral está comprometido, ele acaba não tendo a condição ideal para fazer esse planejamento. Então, o que a espiritualidade faz? A espiritualidade vai participar desse planejamento reencarnatório, né, baseado em toda ali a vivência desse espírito, a trajetória desse espírito, principalmente, né, nas suas últimas reencarnações, e vai traçar um planejamento para que esse espírito então retorne à carne, né, e possa viver ali uma experiência muitas vezes de cunho expiatório, né, mas que vai ser útil se ele souber aproveitar para o seu processo evolutivo. Então, vejamos que o planejamento reencarnatório é parte, né, constitutiva de todo o espírito. O que diferencia é que muitas vezes não temos condições, pela nossa imaturidade espiritual, né, pelos nossos equívocos, como falamos, às vezes em não querermos, né, avançar, ou receosos, né, de passar por determinadas situações, a gente então quer se subtrair dessa situação. Mas de toda forma, em toda reencarnação há um planejamento reencarnatório. E o planejamento reencarnatório, ele tem, né, por princípio fundamental a educação do espírito, né? A educação na mudança dos hábitos, na mudança, né, das nossas tendências, daquele processo de repetição, né, que a gente vem fazendo, repetindo ao longo das encarnações. Então, principalmente, né, o foco maior é a reeducação do espírito. Então, esse é um processo, como nós dissemos, que demanda tempo, né? Muitas vezes nós não conseguimos cumprir fielmente, e muitas vezes não conseguimos cumprir, né, nem 50%, né, dessa condição, daquilo que foi ali colocado, justamente porque nós também temos o livre-arbítrio. Então, muitas vezes a gente vai avançar, né, naquele planejamento, mas muitas vezes a gente não vai conseguir
dar conta da totalidade dos objetivos. Mas o importante é que a gente busque sempre ter a consciência de que nada é o acaso, né? De que a nossa vida, de que as nossas relações, né? Do lugar onde nós estamos, de todas as nossas inserções, sejam elas pessoais, profissionais, elas têm uma motivação, elas têm um objetivo de ser, e que a gente então possa aproveitar o máximo, né, essas oportunidades benditas que Deus e a espiritualidade colocam em nosso caminho, então para o nosso progresso material, moral e principalmente espiritual. Tá bom? Vamos ficando por aqui, porque já deu o horário, e espero que essa mensagem chegue aos corações de vocês e que possam gerar outras reflexões. Muita paz.